Vamos para a parte 3. Amém? Glória a Deus. Então, esta permissão, não? Como vai nos dizer em 1 de Pedro 1, versículo 6, que teremos que passar por apertos, aflições, não? Para que sejamos, não? Purificados. E assim Jesus Cristo está a dar esse exemplo. Porque nós vamos dizer não para essa legalidade que Adão e Eva deram desde a terra para o espiritual. E nós vamos também da terra para o espiritual dizer não, para voltarmos para um espiritual divino, a sermos o que sempre fomos. Também em 1 de Pedro 1, versículo 17, vai chamar-nos, não? Missionários peregrinos. Então esta é a nossa missão. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar, por exemplo, não? Continuar a falar, por exemplo, do que Jesus Cristo fez na cruz. Ele rasgou o véu, como estávamos falando, em João 27, versículo 51, e permitiu que nós voltássemos a ter um contacto, não, com Deus, não? Porque antes era usado, não? Moisés foi usado como exemplo de Jesus Cristo, mas já estava ali ranado. Vou voltar a falar que Jesus Cristo viria, porque o homem é pecador, o homem está no pecado. Então tinha que ser um sacrifício perfeito. Mas Deus, como é bom e sempre ama o homem, e Deus queria mostrar ao homem que ele era incapaz, não porque o homem, não porque Deus é tão amoroso, ele trabalha com amor. 1 Coríntios 1, do versículo 1 a 3 é a definição do que Deus passa por amar-nos. E também essa é a palavra, e no físico está o que Jesus passou, não? E que o Espírito Santo passa, não? Em espírito, em verdade, até que nós voltemos à verdade. Nós pecamos e fazemos passamos as consequências desse pecado, mas o Espírito Santo está ali. É Deus, é amor, não? E Deus, para mostrar o homem, porque Deus não é completamente oposto do acusador, ele tentou, não, que o homem se conseguisse salvar entre o homem, entre homem para homem, mas nunca deu certo desde o Velho Testamento, não? Que o Senhor faz uma interagir, não? Entre ele, o homem e o homem para homem e através dele. Mas Jesus Cristo conseguiu salvar a nós todos e pôr o Espírito Santo dentro de nós, e assim nós acabamos sendo a imagem de semelhança de Deus, que será mais fácil. Em vez de um ter, não, depois acaba tendo muitos problemas, e vemos que muita gente continua a imitar o Novo Testamento, porque não passa pela azeitona, ser espremida pelo processo para dizer não no espiritual ao inimigo, e escolhe muito o costume do Velho Testamento. E nós vimos, por exemplo, vamos voltar a falar um bocadinho do Gênesis 2, quando nosso Senhor Jesus Cristo não, é narrado, não? Já dissemos no versículo 9, mas também em Gênesis, não? 3, não? Falamos também que ele foi narrado no versículo 15, e também é narrado no versículo 22, não, ao 25. Ali se fala que o Senhor já tinha algo preparado para que o homem não se pudesse rever. E Deus, não, ele mesmo se desvaziou dele para vir corrigir o próprio erro dos seus filhos, da sua criação. Ele foi o primeiro. Então nós também temos que fazer o mesmo, porque são regras, vamos falar disso, são regras. E quem saltar a regra não consegue. É por isso que o inimigo não tem salvação, porque ele salta a regra. Ele está sempre saltando a regra, enquanto nós temos a chance de voltar para a regra para vencer o jogo. Então, é por causa deste processo que temos que dizer não do físico para o espiritual, para o inimigo. Amém? Vamos fazer um quarto.